Está ligado ou não? Ouvem-me, bem assim. Então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Jean aqui. É muito importante para nós poder debater o Brasil com um dos protagonistas da luta anti-golpe no Brasil, uma das pessoas que tem estado na frente da luta, e há uma certa ironia nas oportunidades que as crises nos trazem, e de como este momento triste para o Brasil e de como este momento triste para a democracia também criou ou reforçou laços entre a esquerda portuguesa, a esquerda brasileira, entre camaradas, e porventura também criou amizades que serão importantes no futuro. É a parte boa que fica desta luta em conjunto. No passado dia 31 de março de 2016, assinalaram-se 52 anos sobre a instauração da ditadura no Brasil, sobre o golpe militar no Brasil, que viria a criar 2 décadas de uma das repressões mais cruéis da segunda metade do século XX. E foi precisamente o dia 31 de março, aniversário da instauração do golpe militar no Brasil, que foi precisamente esse dia que Gilmar Mendes, Aécio Neves, José Serra e Michel Temer escolheram para organizar em Lisboa um seminário sobre crise e Constituição, que na verdade não era mais do que uma fachada para tentar vir a Portugal procurar uma legitimação antecipada para aquilo que estava a acontecer no Brasil, para tentar encontrar, atrair para o seu seminário governantes portugueses, responsáveis políticos portugueses que pudessem fazer a fotografia do golpe e da legitimação internacional do golpe. A fotografia acabou por sair mal, porque nem o Presidente da República recém-eleito, nem o líder do maior partido da oposição, que na altura estavam os dois convidados para estar no seminário, tiveram coragem para pôr os pés no seminário organizado pelos golpistas brasileiros. E tanto Marcelo como Passos Coelho foram neste momento, eu diria, acometidos por uma certa prudência institucional, que é como quem diz, não quiseram dar a cara antes de saber quem é que iria ganhar, não quiseram aparecer na fotografia sem saber se aqueles com quem apareciam seriam os perdedores ou os ganhadores do processo no Brasil. E a verdade é que aquele encontro acabou por ficar às moscas, precisamente por uma certa prudência institucional da direita portuguesa em aparecer ao lado daqueles que se afiguraram como os golpistas maiores deste processo. No entanto, essa prudência institucional não foi suficiente para apagar a paixão que o processo de impeachment da Presidente Dilma gerou na direita portuguesa, a paixão que este golpe gerou na direita portuguesa. E enquanto houve uns que, mais receosos, se limitaram a assobiar para o lado, a fingir que não viam o que estava a acontecer no Brasil, a fingir que não viam que aquilo que estava a acontecer no Brasil era um golpe contra um governo democraticamente eleito, também houve quem não se escusasse nem se abstivesse de fazer o vergonhoso papel de claque portuguesa do golpe brasileiro. O que é um paradoxo que, tristemente, nós já nos acostumamos em Portugal, daqueles que aqui se afirmam democratas, aqueles que aqui jogam o jogo democrático, mas depois, lá fora, seja por uma teoria realista próxima do son of a bitch, não é? E maybe a son of a bitch, but is our son of a bitch, seja por algumas afinidades ideológicas, programáticas, amizades partidárias, interesses mais escuros, aqueles que aqui se afirmam democratas não têm pudor nenhum em apoiar regimes pouco democráticos, e não há novidade nenhuma disto, e muito menos haveria, e muito menos dúvidas haveria. Aliás, tivemos agora a presença do CDS no Congresso do MPLA para nos provar exatamente isso. Mas apesar deste pouco iludido paradoxo entre os democratas dentro e não tão democratas fora, não deixou de ser chocante
como a direita portuguesa não teve vergonha de se associar àquelas declarações de voto da Câmara dos Deputados no dia da votação dos deputados. Foram 367 declarações de votos que enojaram, que enjoaram o mundo, que enjoaram não só a esquerda, enjoaram qualquer democrata do mundo, mas às quais a direita portuguesa não teve qualquer pudor de se associar, ou pelo menos de não se demarcar. E eu vou escusar-me a relatar ou a relembrar algumas daquelas declarações de voto, mas todos os jornais internacionais nesse dia deram conta disso. O The Guardian fazia um relato da votação em que ia dizendo: sim, votou Paulo Maluf, que está na lista vermelha da Interpol por conspiração. Sim, votou Nilton Cobixaba, que é acusado de lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus, sim, votou Silas Câmara, que está sob investigação de forjar documentos e por desvio de dinheiros públicos. E, portanto, quando nós fomos ao Parlamento expor esta cumplicidade da direita portuguesa com o golpe no Brasil feito em nome de Deus, dos netos, dos torturadores e dos golpistas militares de 64. Quando nós fomos ao Parlamento exercer o nosso papel de democratas para expor a cumplicidade dos que se dizem democratas dentro, mas são cúmplices do ataque à democracia lá fora, o CDS, que não teve coragem de ir à tribuna para nos responder, gritou-nos da bancada que nos tínhamos mudado para o lado dos corruptos. Uma das vozes que mais nos gritava furiosamente da bancada era a do deputado João Almeida, que na noite anterior tinha publicado no seu Facebook uma publicação de orgulho pelo voto 342 do pernambucano Bruno Araújo, o voto que decidiu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, do mesmo deputado que pouco depois veio-se a saber estava na lista das propinas dos pagamentos da Odebrecht. Não deixa de ser também irónico, eu aqui abro um parênteses, que 2 meses antes do golpe, este governo, suposto governo de malfeitores que o CDS agora queria derrubar, tivesse decidido agraciar Paulo Portas, o líder ou ex-líder do CDS, com a maior condecoração da República do Brasil. E, portanto, o líder do partido que agora gritava na bancada furiosamente que nos tínhamos mudado para o lado dos corruptos, 2 meses antes tinha sido anunciado que receberia uma condecoração por parte desse governo que agora quereria derrubar. E o Nelson disse aqui, e é verdade, para o mundo, enquanto facto político de massas, ao qual ninguém escapa, enquanto realidade política capaz de fazer a diferença até aos mais desatentos, o golpe nasceu na madrugada da votação na Câmara dos Deputados. O mundo tomou consciência daquilo que estava a acontecer no Brasil através daquelas declarações de voto daqueles deputados naquela Câmara. E eu acho que poderá até ter havido alguns mais ingênuos, porventura, que poderiam ter achado que a farsa era tal, o escândalo foi tal, que o golpe morreria às mãos dos golpistas, pelo tamanho da farsa que ficava demonstrada naquele dia. Os mais ingênuos poderiam achar que uma farsa daquele tamanho nunca poderia passar daquela noite, que uma farsa daquele tamanho morria nas declarações de voto de quem tinha votado sim. Outros, mais ou menos atentos ou mais ou menos conhecedores da realidade política atual do Brasil, podem ter visto naquela Câmara e naquelas declarações de voto os fracassos do sistema político brasileiro, os fracassos do sistema democrático brasileiro e, sobretudo, os fracassos do próprio PT. Mas de todos os ângulos, houve 2 realidades que não escaparam a ninguém na noite, na madrugada daquela votação. Uma é que aquilo era um golpe sujo, sem impeachment, e, portanto, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe político, e isso ficou muito claro na madrugada daquela votação. A segunda coisa que ficou a nu para qualquer pessoa é a realidade, o susto, o medo que provoca a natureza daquela direita radicalizada, mobilizada, conservadora, sem pudor em apelar a ditadores nem a torturadores,
que se juntou para atacar o poder e que não falhou ao chamamento do poder e do nível de mobilização assustador e de radicalização ultraconservadora daquela direita. E foram as duas coisas que ficaram muito claras nessa madrugada. Tudo indica que o golpe, como nasceu naquela madrugada, como tinha nascido em dezembro, ou como eu também tentarei dizer, nasceu muito antes, na sua intenção, mas também nas condições que lhe deram origem, o golpe será, nos próximos dias, confirmado e Dilma será, provavelmente, muito provavelmente, eu diria que não há outro desfecho que se vislumbre possível do que o afastamento de Dilma na presidência. E nós podemos discutir tecnicamente o que é impeachment e o que é que se alega, as pedaladas fiscais e a utilização de créditos suplementares que acusam Dilma e o governo do PT para o impeachment. Eu acho que isso o Jean com certeza também poderá falar um pouco mais. Acho que tal como foi pretexto para o golpe, também poderá interessar para a defesa de Dilma agora no Senado, mas politicamente não é aquilo que mais nos interessa, até porque nem a própria Comissão de Perícia do Senado conseguiu encontrar provas cabais desses crimes de responsabilidade e eles acabaram por se afirmar como nasceram, apenas como pretextos de quem perdeu o jogo democrático e quer assaltar o poder. Outro pretexto, para além destes, ridiculamente ensaiado, foi o pretexto de que o golpe era para acabar com a sujeira da corrupção do PT. Claramente, um pretexto político para explorar o envolvimento do PT em dos mais variados escândalos de corrupção. E é óbvio que, aos olhos de qualquer pessoa, este pretexto vale zero. Toda a gente sabe que dificilmente um grupo de golpistas corruptos se junta para deitar abaixo um governo com corruptores e corrompidos em nome do combate à corrupção. É uma quadratura do círculo que não existe. E os currículos dos golpistas, enquanto corruptos, falam por si só. Eu tenho aqui a lista, mas acho que todos conhecemos e todas conhecemos o percurso de Eduardo Cunha ou do próprio Temer, que agora está no governo, mas o Eduardo Cunha, que aliás tem um processo de prisão preventiva pendente por obstrução às investigações, por não ter cumprido as ordens do tribunal, mas queria referir 3 outras personagens por não serem tão conhecidas, mas que também estão neste mesmo pacote de Eduardo Cunha e dos pedidos de prisão preventiva e todas essas investigações, que são Renan Calheiros, Presidente do Congresso, Romero Jucá, senador, e José Sarney, ex-Presidente da República, todos do PMDB. E todos no mesmo pacote, porque todos envolvidos nas mesmas escutas telefónicas, nas mesmas gravações telefónicas, em que congeminavam um plano para travar a Operação Lava Jato, para o qual o impeachment era condição necessária, para o qual o afastamento de Dilma era condição necessária. Isto é um problema, porque mais do que descredibilizar os golpistas, todo o envolvimento da classe política do governo, ou próxima do governo, ou da oposição da direita, em casos de corrupção, é certo que descredibiliza os golpistas, mas tem um efeito muito mais profundo e muito mais devastador, que é descredibilizar todo o sistema democrático brasileiro, a partir do momento em que a maioria da população olha para os partidos a quem deu a maioria dos votos e não encontra um único que não esteja envolvido em casos de corrupção. E basta imaginar o que é que seria para nós pensar que de um momento para o outro o Presidente da Assembleia da República, 4 ministros, deputados de todos os partidos eram envolvidos num escândalo de corrupção com provas e do efeito que isso teria devastador sobre a democracia portuguesa, sobre a debilidade, sobre a credibilidade da democracia portuguesa e do efeito que isso pode ter até a nível de confiança política que se transfere da política e dos políticos para os juízes e para os tribunais, convencendo as pessoas de que os únicos que têm mãos limpas são aqueles que atuam na barra do tribunal. Nunca nenhum político tem ou poderá ter mãos limpas, e esse é um dos grandes desafios da esquerda hoje no Brasil, é provar que pode haver políticos de mãos limpas e pode haver política limpa de corrupção. E isso implica uma estratégia de combate à corrupção, é certo,
É certo que é necessário combater ferozmente a corrupção no Brasil, também é certo que isso não se faz substituindo antidemocraticamente um governo que foi legitimamente eleito. Portanto, a corrupção não poderia ser nunca um pretexto para este golpe, não poderia ser nunca uma justificação para o golpe no Brasil, mas ela teve um papel importante no golpe. Ela teve um papel em descredibilizar o PT junto das massas e em tirar o pretexto político, não o pretexto técnico, mas o pretexto político de desvalorização do PT, descredibilização do PT, que foi uma das coisas que abriu espaço ao golpe. Agora, ela teve claramente um papel que foi o golpe também existiu para travar a Operação Lava Jato, isso é conhecido. Hoje em dia é impossível qualquer pessoa negar que não existiu a intenção de travar a Operação Lava Jato com este golpe. Mas este golpe não é só a vitória desses corruptos que procuram a impunidade, porque corrupção já havia, infelizmente, com o PT, e foi um dos fracassos do PT que levou a este desfecho. Este golpe é, sobretudo, mais do que a vitória da corrupção, é a vitória de uma direita conservadora que o próprio PT sustentou, alimentou, a quem estendeu a mão da sobrevivência e que agora se desfaz do intermediário para poder chegar ao poder diretamente, para o seu poder de governantes de sangue puro da verdadeira elite industrial, latifundiária, financeira e económica do Brasil. Uma direita que durante 15 anos viveu atomizada, sobrevivendo através de legendas de aluguer, partidos de aluguer, que se juntavam por puros interesses dos mais obscuros aos mais fáceis de detectar, que durante 15 anos não teve protagonistas capazes de disputar a presidência do Brasil, que durante 15 anos não foi capaz de disputar um projeto político para o Brasil, cuja única maneira de sobrevivência política foi a participação em governos do PT, e que agora responde à chamada conservadora, responde ao momento e se junta em torno de duas ideias: derrubar o PT, assaltar o poder e impor uma agenda conservadora de destruição de direitos, mesmo que depois entre eles discutam qual é a destruição dos direitos e qual é o direito que deve ser destruído primeiro, e essa disputa também existe. Mas aquilo que o junta é um assalto ao poder para uma agenda que destrua tudo aquilo que foi construído no Brasil em termos de direitos sociais, de direitos do trabalho. E que nós temos que pensar, do ponto de vista da esquerda, é como é que, em mais de 30 partidos no Brasil, apenas 5 se mobilizaram contra o golpe, dos quais nem todos fazem parte do governo de Dilma. Portanto, em 30 partidos, em 15 anos de PT, apenas se conseguiu formar a hegemonia, ou a suposta hegemonia da esquerda, resultou politicamente em 5 partidos para defender o PT e para defender a democracia na hora do golpe. Temos que pensar porque é que as mobilizações de 2013 contra o aumento de tarifas dos transportes, as mobilizações estudantis de esquerda que se formaram em 2013 por uma melhoria das condições de vida, por um maior alcance das conquistas e das promessas do PT, deram lugar à direita mobilizada na rua como nunca se tinha visto e como a direita nunca fez, de ir para a rua para pedir a demissão de Dilma e para apoiar o golpe. Nós temos que pensar qual foi o papel da mídia na promoção de uma campanha conservadora, e se pensarmos em tudo isto, nós percebemos que o golpe alimentou-se de tudo aquilo que o PT não fez ao longo destes 15 anos, e este golpe fez-se contra todas as aspirações populares que o próprio PT ignorou. E, portanto, a reforma do sistema político, a reforma da lei da imprensa e dos monopólios dos mídias que no Brasil estão na mão de 5 famílias poderosas desde os tempos da ditadura, o aprofundamento das conquistas sociais do PT, aquilo que poderia ter salvo o PT deste golpe foi aquilo que o PT não fez e que abriu caminho à separação entre o PT e a sua base social, e foi aquilo que permitiu continuar a fortalecer a direita brasileira.
Um artigo de opinião no El País tinha uma análise interessante sobre isto e dizia o seguinte: o verdadeiro contraste do Ministério de Homens Brancos e Velhos de Temer não é com o gabinete de Dilma, mas com o movimento secundarista que expõe o atual momento político como um golpe supremacista e gerontocrático contra o futuro. Eu acho que este deve ser, ou pode ser, o grande enigma da esquerda brasileira neste momento. É que 2/3, segundo as sondagens, se 2/3 da população brasileira não quer nem Dilma nem Temer. 2/3 da população brasileira queria outra coisa. Queria as aspirações populares que o PT prometeu, mas não cumpriu. E, portanto, hoje está entre duas opções e não quer escolher nenhuma delas. E não se sai deste enigma sem compreender e sem assumir que o PT falhou. Que a estratégia do PT de governismo através de alianças com partidos como o PMDB, essa estratégia governista falhou. A estratégia de aliviar a pobreza com pacotes sociais, mas sem tocar na estrutura de propriedade no Brasil, mas sem tocar nos grandes interesses económicos e financeiros. Lula orgulhava-se de dizer que nunca no Brasil os mercados financeiros tinham ganho tanto como no seu governo. Portanto, esta estratégia de combate às desigualdades sociais, assim que chegou a recessão, e eventualmente até antes disso, é óbvio que falhou. E, portanto, esse pacto de classes que o PT tentou fazer impediu as reformas necessárias e fez com que o PT ignorasse que carregava às costas o pior e a maior o maior domínio de classe, que carregava às costas toda a classe dominante, só à espera deste momento para dar o golpe. Portanto, o desfecho do segundo mandato de Dilma, em que começa a aplicar as medidas que a direita tinha proposto nas eleições, com o argumento dos problemas económicos e com aqueles argumentos que normalmente justificam a austeridade. Quando a Dilma entra nesse discurso, politicamente, as condições para o golpe estavam perfeitamente montadas. Porque, na verdade, havia muito pouco já a defender, do ponto de vista social, do ponto de vista de classe, havia muito pouco já a defender no governo do PT, a partir do momento em que o PT propõe o mesmo que a direita propôs nas eleições. Nós podemos discutir que aquilo que a direita fará agora será muito mais grave, mas, do ponto de vista político, a legitimação política que agora o Temer usa para justificar a austeridade, quem a começou foi Dilma. Quem começou com a justificação da recessão para cortes sociais e a necessidade dos cortes, quem legitimou esse discurso foi a Dilma no seu segundo mandato. E eu vou terminar rapidamente com a forma como se lidou com o golpe e aquilo que eu acho que, porventura, polemicamente, é necessário. A primeira coisa é que, falhou na análise do PT, na resistência ao golpe, como falhou antes, a compreensão de que o golpe não era contra Dilma, nem contra o governo do PT, o golpe era um golpe mais profundo. Era um golpe contra a Constituição de 88, era um golpe contra os direitos conquistados, era um golpe de vingança de classe. Falhou isso ao PT, e isso fez com que o PT demorasse muito tempo a reagir a este golpe e a perceber o que era preciso para a sua resistência. Hoje, já nem Dilma e o PT se entendem, porque a Dilma pede diretas já, e o PT desautoriza Dilma, dizendo que não, isso não é necessário, enquanto começam a campanha para as municipais e o PT já está a fazer os negócios do costume e a fazer alianças municipais com o PMDB, os partidos dos golpistas, com quem o PT se vai aliar nas municipais. E, portanto, o maior erro que pode existir, na minha perspectiva, para a esquerda brasileira, para os partidos antigolpes brasileiros, é entrarem nesta nova fase, neste novo ciclo político, num estilo de business as usual. Como se nada tivesse mudado no Brasil, quando, na verdade, nada vai ficar igual. Continuando a querer construir as suas campanhas como sempre construíram, os seus candidatos como sempre aconteceram, fingindo que o golpe não aconteceu e fingindo que o golpe não é aquilo que é.
E para terminar eu queria dizer o seguinte: houve um momento em que a urgência era apelar a todos como bandeira única da democracia. E toda a gente cabia debaixo da bandeira da democracia para evitar o golpe, para tentar travar o golpe. Eu acho que isso foi bom, foi importante, mas esse momento passou. Eu acho que o golpe já não é só um golpe, uma tentativa de golpe antidemocrático. O golpe pretende instaurar no Brasil um novo projeto político, um projeto político conservador, que não vai recuar 15 anos, vai recuar bem mais do que isso, que vai atirar à Constituição. E o combate pela democracia, enquanto movimento político, enquanto movimento de massas, tem que ganhar conteúdo de projeto político. Porque só um projeto político com esse tipo de conteúdo é que pode fazer frente àquilo que se aproxima no Brasil a esse projeto de retrocesso. E o fracasso do PT acentua essa necessidade de criar um projeto alternativo que possa combater de frente o projeto do projeto conservador. E eu acho que isso é finalmente o grande desafio da esquerda, é dar conteúdo a esta democracia, é fazer avançar essa resistência, é dar-lhe conteúdo político, mobilizador de massas, que possa aflorescer num novo ciclo no Brasil. Eu acho que esse conteúdo só pode ser o socialismo, certamente.